Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, o Rei da Glória, irmãos, irmãs, alunos, seja bem-vindo à nossa escola, ao nosso Ministério de Ensino, Escola Reavives. E hoje eu quero estar falando sobre o dom de discernimento de espírito. Já ouviu falar sobre esse dom? Se a gente entendesse mais sobre esse dom, com certeza a gente não seria enganado. Esse dom é muito importante na igreja, tá? Porque esse dom é chamado dom de discernimento de espíritos. Tá no plural, tá? Porque ele discerne os espíritos, tá bom? É chamado discernimento de espírito e lida com espíritos que existem na dimensão espiritual. Discernir significa perceber, vendo ou ouvindo na dimensão espiritual. Então, seja os espíritos divino, satânico ou de origem humana. Então esse dom consegue discernir os espíritos, tá bom? Esse dom é muito importante, irmãos. É um dom de muita necessidade para a igreja, tá bom? O que o dom de discernimento de espírito não é? Tem muitas pessoas que se confundem com o dom de discernimento. Não existe dom de discernimento em 1 Coríntios capítulo 12. Não é dom de discernimento, é dom de discernimento de espíritos, tá bom? O que ele não é também? E as pessoas só acham que eles estão presas a isso. Não é dom de discernir demônios. As pessoas acham que ele está limitado só a discernir demônios. Ele discerne os espíritos, sendo ele divino, satânico ou humano. Tá? O dom de discernir espíritos, tem muitas pessoas que têm uma sensibilidade maior, conseguem identificar cheiro pelo olfato, cachaça, perfume, e por aí conseguem discernir a origem daquilo que está acontecendo com a pessoa, tá bom? Então, sentir cheiro de cachaça, né, irmão? Já sabe, né? Ou sentir um perfume, né? Também. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade, tá? Eu tenho uma sensibilidade no ouvido, porque lembra que a gente falou? É vendo ou ouvindo na dimensão dos espíritos. Então, às vezes, quando eu falo com uma pessoa e o dom entra em operação e o meu ouvido faz um barulho, como se fosse um tampão, então eu sei que ele pode estar atuando uma origem satânica, tá bom? Então comigo é dessa forma, amém? Eu quero estar dando um exemplo aqui na palavra, em Lucas capítulo 13, verso 10, vai dizer assim, ó. Lucas capítulo 3, verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então Jesus identificou ali pelo dom de discernir os espíritos que a origem era satânica, que mantinha aquela mulher encurvada, que de forma alguma podia endireitar-se. Então Jesus impôs as mãos sobre ela e repreendeu o demônio, e aquela mulher ficou normal, para a glória de Deus, e passou a louvar a Deus. Então aqui foi a operação do dom de discernimento de espíritos, amém? Um outro exemplo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16,
capítulo 16, versículo 17. Vai dizer assim. Na verdade, versículo 16. Vou começar pelo 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela tinha um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, irmão, o Espírito a deixou. Então, Paulo, pelo dom de discernimento de espíritos, viu que aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Então, repreendeu o demônio saiu dela e ela não conseguiu mais adivinhar as coisas, né? Então, a gente vê isso muito acontecendo nos dias de hoje. Então, o dom de discernimento de espírito é um dom muito importante, tá bom? A gente já falou sobre os 3 dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos hoje. Então, esse dom é muito importante. Busque esse dom, tá? Porque quando esse dom está em operação, você consegue discernir até o chamado das pessoas, quando o Espírito Santo quer e permite. Então, é um dom de suma importância, tá bom, irmãos? Fica na paz e um abraço. Até a próxima aula.